Boa noite, boa noite. Tô aqui arrumando a minha baguncinha. Olha nós aqui outra vez. Me façam um favor, amores da minha vida. Vocês estão ouvindo a música? Vocês estão ouvindo algum barulhinho aqui do lado que esteja incomodando? Me fala. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho. Boa noite! Levando esse Evangelho para os amigos, para a família, colocando aqui na setinha e direcionando para quem vocês acham que possa gostar, que possa precisar. Apesar de que todo mundo precisa de evangelho, né, gente? Tá ótimo, tá? Não tá incomodando. Coloquei um aparelhinho aqui, ó. A caixinha dele chama Ultra Air Cooler. É um barato. Então eu coloquei aqui na mesa. Eu coloco água. Não sei se vocês têm. Coloquei água, coloquei gelo. E aí ele solta um ar bem fresquinho. Aí não passa calor. Apesar de que hoje fez calor, né? Mas lá fora tá fresquinho. Mas dentro da minha casa, gente do céu, é quente. Então vamos lá. Bora começar nosso evangelho, né? Enquanto a gente tá aqui papeando, a espiritualidade tá pronta para trabalhar junto com a gente. Não esqueçam de colocar a água de vocês. A minha garrafinha tá aqui. Pode ser copinho, não tem problema. Garrafinha. Desde que aquele pedido para eu mostrar, eu mostro. Aqui não dá para eu puxar aqui. Depois eu vou fazer uma foto e vou colocar aqui. Água individual, tá? Cada um com a sua... meu Ultra Air Cooler. E é isso aí. Água individual, cada um vai receber o seu remedinho, né? De que precisa, você, o seu pai, sua mãe, quem você for... Quem for tomar aguinha. E lembra que pode colocar pro seu cachorrinho também, tá? Pro seu gato, pro seu passarinho, para suas plantas. Pode colocar água para fluidificar. Todo mundo vai receber esse remédio espiritual do bem. Esse remédio que cura. Certo? Boa noite para quem tá chegando, para quem tá entrando. Bom dia para quem tá assistindo gravado. Boa tarde. E a gente aqui reunido mais uma segunda-feira. A gente, encarnados e desencarnados. Animaizinhos, a Jade tá aqui, ó, brincando com a bolinha dela. Não traz a bolinha pra cá não, Jade. Misericórdia. Jade, vem cá. Vem falar oi pros amigos. Vem cá. Vem cá. Ela joga a bolinha. Vem cá, Jade, vem cá. Acho que ela fala vou nada. Então, eu vou ler a nossa mensagenzinha de hoje, no nosso Gotas de Esperança, nosso livrinho de bolso, mensagenzinha ímpar. Enquanto isso, quem tá entrando, boa noite, colocando água para fluidificar, tá bom? Pode ser suco? Pode ser suco. Tá? Já me perguntaram, né? Pode fluidificar. Não tem problema se a garrafinha estiver fechada, estiver tampada. Ela vai ser fluidificada da mesma forma. Tá bom? Então, vamos focar no nosso momento. Evangelho é o momento da gente se conectar com Jesus, com os nossos mentores,
E é momento da gente aprender e da gente evoluir. Então, vamos focar nos nossos ensinamentos, nos nossos aprendizados e ensinamentos de Jesus. Então, a espiritualidade vai mandar pra gente uma mensagem ímpar. Essa mensagem já saiu pra gente, é muito linda, eu lembro. A sua palavra tem muita força. Por ela, você abre caminhos. O seu verbo plasma a vitória ou a derrota. As palavras de otimismo fazem o seu progresso, fabricam o seu êxito. As negativas destroem de logo o que de bom poderia lhe acontecer. Criam adversários, tolhem oportunidades, geram doenças, trazem obstáculos à sua vida. Construa uma vida boa. Use a palavra que constrói. Manifeste saúde. Diga, tenho paz. Sou feliz. A palavra bem utilizada é senda da felicidade. Através da palavra, boa noite. A palavra é energia, né? A gente aprende que tudo é energia. Então, através da palavra, aqui no meu mental, na minha intenção, eu vou atrair aquilo que eu estou dizendo. Então, se eu estou sendo negativa comigo mesmo, eu estou atraindo energias negativas, energias inferiores, energias tristes. E aí a minha vida vai acontecer a mesma coisa. Então a gente tem por dever, obrigação, se amar e amar o outro. E o amar é isso, é eu ser gentil comigo e obrigação de ser gentil com o outro, de elevar a energia do outro e nunca, jamais com palavras diminuir a pessoa. Jamais. É nossa obrigação elevar. Então uma mensagem muito linda pra gente. Um exercício. E ele fala que, bacana, pela palavra a gente abre caminhos, o seu verbo plasma a vitória ou a derrota, né? A gente aprende também que os nossos pensamentos são plasmados no mundo espiritual. O que eu estou pensando, os espíritos estão vendo. É isso. Então, se eu estou aqui falando, pensando coisas negativas, eu vou atrair. A gente é uma antena. Então, uma mensagem muito linda para a gente começar a nossa semana, né? Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos. Fechando os olhos. Procura se conectar agora com Jesus, tendo na sua mente Jesus, a imagem de Jesus, e é o que vai ser plasmado perto de você. É o que os espíritos vão enxergar, Jesus. Vamos se conectar com o nosso mentor, com essa egrégora de energias boas, de luz, que está no nosso lar, junto da gente pro Evangelho, para participar do Evangelho. E junto dessa conexão, vamos agradecer, vamos ter o sentimento de gratidão no nosso coração, para o nosso mentor, para Jesus, para essa espiritualidade
benfeitora, que toda segunda-feira está com a gente. E acima de tudo isso, gratidão a Deus pela nossa encarnação, gratidão ao nosso Pai pelo nosso despertar espiritual, por esses ensinamentos que já entraram no nosso coração e que a gente pede ao Pai forças para a gente poder praticar, viver essas lições de Jesus. Que sejamos todos abençoados, todos, cada um de nós, encarnados e desencarnados, sejamos abençoados com a luz do Evangelho. Mentaliza agora, aí na sua mente, com muita força, com muita energia, aquela pessoa que você deseja mandar essa luz do Evangelho, que você deseja a cura dela, seja a cura física ou espiritual ou mental. Emana essa luz para ela, onde quer que ela esteja, para ela receber essa alegria, essa cura, que com o seu poder, com o seu amor, você vai mandar. Agradecemos a espiritualidade que vai limpar todos os cantos do nosso lar, os sentimentos de tristeza que estão incrustados nas paredes, de briga, sentimentos de raiva, mágoas. Gratidão, porque vão ser tudo limpo. Essa luz do Evangelho vai passar, vai escanear todo o nosso lar. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, colocando o remedinho necessário pra gente. As curas que serão feitas através dos passes e dos tratamentos. Iniciamos mais um Evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus que assim seja. Graças a Deus. Então vocês estão ouvindo direitinho, né, turma? A música não está atrapalhando. O meu ar-condicionado portátilzinho desse tamanhozinho, ó, que tem um poder maravilhoso. Hoje no nosso Evangelho, a gente vai pro capítulo 26 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, intitulado Padecer. Aqui, o Emmanuel, ele vai falar sobre o medo, né? Os estragos que o medo pode causar na nossa vida. Ele vai falar sobre o valor e a importância da fé diante desse medo, né? Desses momentos de sofrimento, de medo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, vamos lá, vou fazer a leitura. É uma leitura rápida. Como eu falei, padecer. O que é padecer, né, gente? É sofrer, sentir dor, suportar uma situação ruim. E a gente inicia aqui com as palavras de João, que está lá no Apocalipse. Nada temas das coisas que hás de padecer. Vou repetir. Nada temas das coisas que hás de padecer. Aí ele inicia. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar, quer dizer, aliviar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida, né? no rumo
da vida. Não é comum a fé. Traduz confiança plena. Afinal, o que significa padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante. Olha a comparação que ele faz. O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu os seus brinquedos. Ele deu um exemplo prático pra gente, né? Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. O orgulho, né? A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo que nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender, quer dizer, brigar, disputar, e está sempre disposto à execução das tarefas, das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, então, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. E para finalizar, um pai não distribui padecimentos, ele dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. Corrigenda é correção, né? Esse é o nosso ensinamento do dia, da semana. Então, aqui o Emmanuel, ele fala desse padecer, né? E da dor. É sobre a reflexão de Jesus para que a gente não tenha medo dos obstáculos da vida, dos obstáculos que a gente esteja passando ou que a gente venha a passar. A gente ainda está na encarnação. A nossa encarnação ainda não acabou. Então é para que a gente não tenha medo desses obstáculos, né? A gente já aprendeu que esses padecimentos, né, esses sofrimentos, o que são pra gente? São oportunidades pra gente evoluir. Como ele fala, eles acabam sendo uma corrigenda para nós mesmos. Esse sofrimento que a gente esteja passando ou que a gente vá passar vai ser uma corrigenda para nós. Porque a gente já conhece, né? A gente já conheceu a lei da causa e efeito. É uma lei básica nossa aqui da Terra, né? Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Se eu planto abacaxi, eu vou colher abacaxi. Se eu planto rosa, eu vou colher rosa, ponto, né? Então a gente está ciente que a gente vai passar por situação de sofrimento e dor. Nós, habitantes do planeta Terra, temos que estar conscientes disso, do sofrimento e da dor, sabendo que existe uma causa. E como ele fala, não é Deus querendo essa dor, esse sofrimento pra gente, não, né? Deus simplesmente permite essas situações que nós mesmos causamos, né? Porque Ele é justo. Ele fala, Deus é justo, Ele é Pai. Todo pai
consciente sabe que o filho vai sofrer aquele mal que ele causou, né? E como a gente aprende no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Deus é amor. Deus é puro amor. Só que o que acontece? A gente, né, nós fomos criados simples e ignorantes, porém com o DNA de Deus, com o amor. Mas a gente acaba virando as costas para esse amor, né? Que é um sentimento tão nobre, tão lindo, mas tão difícil aqui na Terra. E aí a gente acaba utilizando o nosso... Isso é básico, né? A gente utiliza o nosso livre-arbítrio de uma forma errada, de uma forma egoísta. Por quê? Porque a gente não tem esse amor ainda, né? E a gente não tá falando aqui de amor carnal, paixão, não. É um amor fraternal, né? De irmãos. Então a gente usa o nosso livre-arbítrio egoisticamente, de forma errada. A gente aprende, a gente fala, né? Se eu não for aprender pelo amor, aqui na Terra, eu vou aprender pela dor. Não é pelo amor, é pela dor. Não tem outra saída. E o que acontece? Obviamente, a dor machuca, né? Toda dor, seja ela física ou espiritual, né? Mental, a dor machuca. Aí a gente acaba repensando naquilo que a gente fez de errado, e a gente começa a querer fazer diferente, porque me machucou, eu sofri, então eu vou me esforçar para fazer diferente, né? E para eu poder sair dessa situação que eu me coloquei o quanto antes. Então é um processo, né? E para eu não sofrer de novo, claro, né? Daí que acontece, com esse processo, eu acabo melhorando. E aí eu acabo melhorando, a gente também já aprendeu sobre isso, o meu lado intelectual, porque eu vou pensar, eu vou raciocinar naquilo que eu fiz. E eu vou pensar o que eu posso fazer de melhor para não sofrer de novo. Aí eu acabo melhorando intelectualmente. E com isso eu consigo aumentar, fica mais fácil de eu melhorar o que? A minha moral, né? Eu aumentar a minha moralidade. É um processo. E aí eu acabo evoluindo, né? A gente fala aquele degrauzinho, né? Eu acabo evoluindo espiritualmente e é uma evolução que eu não tinha antes desse sofrimento. Olha que legal. Por isso que a gente tem que ter esse olhar diferente para o sofrimento. Com certeza, eu antes desse sofrimento, eu era uma, agora eu sou outra. E a gente sabe que existe esses padecimentos, né? Muitos desses padecimentos, nós mesmos que buscamos, né? Padecimentos
que não estavam no nosso planejamento espiritual, né? Não estava naquele caderninho que a gente faz, né, antes de reencarnar. Muitos desses padecimentos não estavam na nossa programação. Quando eu estou fazendo meu planejamento, quando a gente faz o nosso planejamento, a gente não planeja matar, roubar, trair, passar para trás, prejudicar. A gente não planeja isso. A gente faz aqui, né? E é isso, né? Essas más condutas que a gente tem nessa encarnação trazem os padecimentos. Eu até separei aqui no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu vou ler só uma partezinha, gente. Aliás, o capítulo 5 é o mais lindo, né? Que a gente tá aqui no nosso Instagram, tem, e no YouTube. Tem ele inteirinho que a gente estudou. Causas atuais das aflições. Tem uma pergunta que Allan Kardec faz assim. Na verdade, não é nem pergunta, né? Ele vai falando, ele vai citando os nossos padecimentos, né? Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, má conduta, vaidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros, os vícios, né, gente? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Quantas vezes a gente vê crianças dos seus 2, 3 anos, que a gente já repara uma certa tendência de maldadezinha, de sarcasmo. Ritinha, saudade. Aí, dependendo da conduta daquela criança, o pai fala: ah, que bonitinho, olha como meu filho é esperto, nossa, é gênio forte, é personalidade. Então, hoje nós, sabedores da imortalidade da alma, sabemos que uma criança, ela só é criança de corpo, aquele corpinho só que é criança, porque o espírito que habita aquele corpo não é de criança. Ele traz já as más tendências, que ele já começa a mostrar. E se esses pais não combaterem, esses pais vão chorar amanhã. E aí ele continua, né? Os espíritos continuam, na verdade. Eu falei, o Kardec não é Kardec, os espíritos. Todos aqueles que sofrem, né? Que são atingidos no coração pelas vicissitudes e pelas decepções da vida, interroguem friamente a sua consciência, né? Que remontem progressivamente a fonte dos males que os afligem e verão que vocês vão falar: ah, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação, né? Eu falo muito, a gente fala muito do julgamento, e aí eu vejo as pessoas falando: não, eu não julgo, não, eu não julgo. Meu Deus, o que a pessoa mais faz é julgar o dia inteiro, mas não percebe. E aí a consequência vem, o efeito vem, mas não sabe, né? E aí ele fala: a quem então culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? Eu tô pulando, tá, gente?
Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar por seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. E para finalizar, mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes. Depende do grau, né? De onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que fez mal. E por aí continua. Então, como ele fala, né? Quantas dores de hoje que eu tô passando eu poderia ter evitado lá atrás, né? De repente, um pouco mais de equilíbrio, mais serenidade, mais empatia, mais calma, mais paciência, né? Um pouco mais de reflexão antes de agir. Lembrando que a maioria dos sofrimentos que a gente está passando, se a gente fizer essa análise, faz essa análise, a causa é o orgulho. Uma coisinha desse tamanhozinho que poderia ter sido evitada, que virou gigante por conta de um orgulho que eu poderia ter baixado a minha cabeça, ter deixado passar, resolver num outro momento, né? Só que também eu preciso ter muita maturidade para não repetir, né? Esses excessos, esses erros, para que eu não sofra de novo e de novo no futuro, seja no futuro dessa encarnação ou de uma próxima. Então, olha a maturidade que a gente tem que ter. Como ele fala, né? Por isso que a gente tem que parar de se comportar como crianças que perdem os seus brinquedos, né? Como ele falou, de forma egoísta, querendo que todo mundo passe pano ou possa repor aquilo que eu perdi, né? A culpa é minha. A minha dor de hoje, a culpa é minha. O que eu fiz, seja qual for a questão, eu permiti. Então eu não tenho que culpar ninguém. Aprender, entender, como ele fala, né? Emmanuel fala que o mundo não está aqui para me servir. Eu preciso aprender a servir ao outro. Porque enquanto eu estiver servindo ao outro, é a Deus que eu estou servindo, é a Jesus. Tem uma passagem aqui no Evangelho. Quando vocês alimentarem alguém faminto, quando vocês vestirem alguém com frio, quando vocês acolherem alguém abandonado, o que Jesus fala? É a mim que vocês estão cuidando.
É a mim que vocês estão servindo. Só que pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, o que eu vou encontrar no meu caminho? Dor, tristeza, né? Infelicidades. Então, a gente tem que parar, né, de ser, como ele fala, uma criança que perde os seus brinquedos, né? E lembrar, não podemos esquecer disso. Enquanto eu estiver servindo ao outro e praticando o Evangelho de Jesus, a gente vai passar por menos padecimentos nas nossas vidas, no nosso caminho. A própria espiritualidade, com permissão de Deus, vai tirar padecimentos do nosso caminho, né? E a gente começa a ter esse olhar mais amoroso, né? Mais caridoso para tudo que chegar para nós, né? Aquela pessoa que quer me prejudicar, aquela pessoa que quer me humilhar, o que for no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, eu vou conseguir ter um olhar diferente, atitudes diferentes, pensamentos diferentes, e aí eu já vou estar tirando do meu caminho um padecimento futuro, né? E como o Emmanuel fala, esse caminhar para Jesus, né? A gente consegue enxergar, isso é maravilhoso, gente, isso é uma bênção. A gente consegue enxergar no padecimento, no sofrimento, uma bênção. Tem uma frase que está aqui no Evangelho Espírita, que fala assim: a dor é uma bênção que Deus concede aos seus eleitos, né? Mas assim, é claro que a gente para pensar, quem que consegue entender isso? Né? Que o padecimento, a dor, é uma bênção. Quem consegue entender isso? Vai conseguir entender, gente, quem caminha verdadeiramente, como ele fala, ao encontro de Jesus. Quem procura, como ele fala, quem não procura contendas, né? Brigas, competições, quem não procura, né? Quem está realmente disposto a servir Jesus, a servir, como ele fala, os desígnios do Mestre. O que aparecer na minha frente eu vou abraçar, eu vou realizar, sem revolta. Por quê? Porque eu quero sair logo desse problema, desse sofrimento. Então eu vou fazer o meu melhor para eu sair logo e melhorar. E aquela pessoa, né? Essa pessoa que está disposta a servir Jesus, que é o verdadeiro cristão, né? Que não se desespera diante dos padecimentos. Então, gente, crer, para finalizar, crer na bondade de Deus e na imortalidade da alma é acabar com muitos padecimentos. Porque quando eu entendo que eu sou imortal, eu vou pensar 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de tomar uma atitude errada. Eu vou usar o meu livre-arbítrio de uma forma mais inteligente.
dentro da minha casa, com aquele parente difícil, fora, no meu trabalho, com aquele meu colega que quer me passar a perna. Eu vou entender que não adianta eu fazer o mesmo que ele, agir como ele, porque com certeza eu vou me prejudicar, eu vou ter o meu padecimento lá na frente. Eu até coloquei aqui para não esquecer, né, um exemplo, enfim, esse crer verdadeiramente na imortalidade da alma. Gente, se o mundo acabasse hoje, pensa, a terra vai ser dizimada, sei lá, uma bomba, não sei, a terra vai acabar. Eu não vou morrer, eu vou continuar viva. A começar, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. A gente sabe que a Terra é isso aqui perto do universo. Existem outras moradas. Então, o mundo pode acabar, eu não vou morrer. Eu sou espírito imortal. Eu sou espírito imortal. O que vai morrer? Isso aqui, ó. É como muitos chamam, esse uniforme. É esse uniforme que morre. E é esse uniforme que vai ser trocado numa próxima encarnação. Não vai ser esse aqui não. Mas tá tudo bem. E hoje eu me esforço para que o meu uniforme numa próxima encarnação seja melhor que esse. O que é ser melhor que esse? Ter menos doença ou não ter doença, né? O corpo ele evolui de mundo a mundo, ficando mais etéreo, mais leve, com menos peso e melhorando o meu espírito, né? Então se eu tenho essa verdade, né, como eu coloquei aqui, são verdades que salvam a nossa encarnação. Uma mãe que tenha um filho nas drogas, o que ela tem que fazer? Fazer o melhor dela, o melhor, para tentar salvar, para tirar o filho. Mas às vezes ela não vai conseguir. Eu conheço mães que tentaram, abriram mão quando começaram a perceber que a vida dela estava indo para o lixo. O que elas fizeram? Eu conheço mães que acreditam na vida após a morte, que acreditam na imortalidade da alma. Eu fiz o meu melhor, meu filho vai ter outra chance. Ele vai desencarnar, com certeza, meu filho, falando assim, ele vai desencarnar pelas drogas, mas a gente vai se encontrar e eu vou ajudar ele, porque a vida é eterna, o espírito não morre, a gente vai se reencontrar, então eu vou deixar, ele vai usar o livre-arbítrio dele da forma que ele quiser, mas eu não vou mais. E por aí vai. Então quando eu acredito nisso, a vida muda. Como se diz, a vida muda de figura. Se eu tenho uma doença, eu não sei o dia de amanhã. Se eu tenho uma doença severa, seja em mim, seja num filho, vou fazer o meu melhor. Passar da melhor forma. Mesmo que eu venha desencarnar, mesmo que o meu filho venha desencarnar. Mas eu acredito na imortalidade da alma. Como a gente falou no evangelho anterior.
A doença é para fazer o espírito evoluir, mas ela vem no corpo. Mas eu sei que o corpo morre e o espírito não. Eu vou ter uma outra oportunidade, meu filho, seja quem for. Então, se eu acredito nisso, eu vou tirando da minha frente muitos padecimentos. E coitado, pra gente finalizar, coitado do materialista, né? Daquela pessoa materialista que acredita no morreu, acabou. Ainda, infelizmente, o que mais existe aqui na Terra é isso, né? Materialistas. Morreu, acabou. Infelizmente. Vocês entendem a importância da nossa gratidão por essa fé que a gente está trabalhando todos os dias? Porque os nossos padecimentos são outros, né? Então que a gente possa plantar sempre coisas boas através da caridade, da humildade, do perdão, né? Do amor mesmo, do respeito. Que só dessa forma a gente vai eliminando de vez os padecimentos da nossa vida. E a gente finaliza o nosso Evangelho com essa certeza de que o nosso padecimento de hoje ou algum que chegue no futuro, primeira coisa, primeiro lugar, nós somos a causa, nós somos os culpados, que a gente não culpe ninguém, mas a gente tem essa certeza de que quanto mais eu entender essa bênção do sofrimento, eu vou lutar, eu vou me esforçar para sair logo dele e sair como? Fortalecida, evoluída, subindo um degrauzinho a mais na nossa escala de evolução. Então vamos finalizar o nosso Evangelho com esse sentimento de força. Vamos fechar nossos olhos, que a gente possa ter cada dia mais o entendimento da bênção desses padecimentos que chegam até nós, para que a gente se fortaleça, para que a gente não erre de novo no futuro. E que a gente possa, além de se fortalecer, fortalecer aqueles que estejam ao nosso redor, passando por sofrimentos, por dores. E que a cada dia que passa, caminhando no Evangelho de Jesus, que a gente possa eliminar medos que possam impedir a gente de caminhar, de continuar, de evoluir, e que essa nossa fé na imortalidade da alma, na bondade, na justiça de Deus, cresça a cada dia, seja fortalecida a cada dia. Que possamos enxergar no outro um irmão, seja ele quem for, um irmão que no momento que precisar de ajuda, ele vai ter a nossa ajuda.
e que essas bênçãos dos padecimentos sejam cada vez menores nas nossas vidas. Agradecemos a toda a espiritualidade que participou do nosso Evangelho, nossos entes queridos e amados que vêm se encontrar com a gente, aos espíritos que vieram aprender junto com a gente e toda a equipe espiritual benfeitora, responsáveis pela higienização dos nossos lares, a fluidificação das nossas águas, pelos passes, pelos tratamentos, pelas curas que foram feitas. E saímos desse Evangelho mais fortalecidos, com mais amor no nosso coração, prontos para o bom combate. Uma semana de muito amor, de muita caridade e humildade para todos. Finalizamos mais um Evangelho de amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Que a gente tenha aprendido muito. Eu tenho certeza que a gente está sentindo isso na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Essa boa semana pra gente, Jair. Essa nossa melhora do dia a dia, né? Como a gente, eu tenho certeza, mais uma vez, que todos nós, a gente está aprendendo a colocar uma carga de peso menor nos problemas, né? É isso. Uma semana linda, abençoada para todo mundo, muita saúde física, mental e espiritual, acreditando cada vez mais na imortalidade da alma. Tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Amo profundamente cada um de vocês, gente. E até a semana que vem. A gente tá junto. Compartilha o nosso Evangelho. Beijo.